O homem, libertado do pecado, da doença e da morte, apresenta verdadeira semelhança ao ideal espiritual. Os sistemas de religião e de medicina tratam de dores e de prazeres físicos, porém Jesus repreendia o sofrimento proveniente de tal causa ou efeito. Aproxima-se a época em que a compreensão da verdade do ser será a base da religião verdadeira. Na atualidade, os mortais progridem lentamente, pelo receio de serem julgados ridículos. São escravos da moda, do orgulho e dos sentidos. Algum dia compreenderemos como o Espírito, o grande arquiteto, criou homens e mulheres na ciência. Devemos enfadar-nos do fugídio e do falso, e não acalentar nada que cause empecilho à nossa mais elevada noção do eu. Base da religião verdadeira. O ciúme é o túmulo dos afetos. A presença da desconfiança, onde deveria haver confiança, faz murchar as flores do Éden e espalha as pétalas do amor, lançando-as à decomposição. Não deves fazer precipitadamente o voto matrimonial até que a morte nos separe. Considera as suas obrigações e responsabilidades, suas relações com o teu desenvolvimento e com a tua influência sobre outras vidas. Conheci só uma pessoa que acreditava em agamogênese. Era solteira, de caráter amável, sofria de demência incipiente, e foi curada por um cientista cristão. Tenho mencionado esse caso a algumas pessoas, ao lançar meu pão sobre as águas. Isso talvez tenha levado os bons a meditar, e os maus a forjar suas tolas insinuações e mentiras, visto que as causas salutares às vezes acarretam tais efeitos. A perpetuação da espécie floral por gemação ou pela divisão de células é evidente, porém refuto a crença de que a agamogênese se aplique à espécie humana. Demência e agamogênese. A ciência cristã apresenta desdobramento, não acréscimo. Não manifesta a evolução material da molécula à mente, e sim o transmitir-se da mente divina ao homem e ao universo. Na proporção em que a geração humana cessar, serão discernidos espiritualmente os elos intactos do ser eterno e harmonioso. Intacta a criação de Deus, e aparecerá o homem, não o da terra e terreno, mas o que coexiste com Deus. O fato científico de que o homem e o universo procedem do Espírito e portanto são espirituais, está tão firmado na ciência divina como está a prova de que os mortais só ganham o sentido de saúde à medida que perdem o sentido de pecado e de doença. Os mortais nunca poderão compreender a criação de Deus enquanto crerem que o homem é um criador. Os filhos de Deus, já criados, só serão reconhecidos quando o homem achar a verdade do ser. Assim é que o homem real e ideal aparece na proporção em que desaparece o falso imaterial. Não mais casar nem ser dado em casamento, não põe termo à continuidade do homem, nem ao seu conceito de aumento numérico no plano infinito de Deus. Compreender espiritualmente que há um só Criador, Deus, desenvolve toda a criação, confirma as Escrituras, traz a doce segurança de que não há separação, nem dor, e de que o homem é imorredouro, perfeito e eterno. Se os cientistas cristãos educam seus próprios filhos espiritualmente, podem educar outros espiritualmente, sem entrar em conflito com o sentido científico da criação de Deus. Algum dia, o filho perguntará a seu pai: guardas o primeiro mandamento? Tens um só Deus e Criador, ou é o homem um Criador? Se o pai responder: Deus cria o homem por intermédio do homem, a criança poderá perguntar: ensinas que o Espírito cria materialmente, ou declaras que o Espírito é infinito, e que portanto a matéria está fora da questão? Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Capítulo 4. Ciência cristã versus Espiritismo. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Isaías. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. João. A existência mortal é um enigma. Cada dia é um mistério. O testemunho dos sentidos corpóreos não nos pode ensinar o que é real e o que é ilusório, mas as revelações da ciência cristã tornam acessíveis os tesouros da verdade. Tudo quanto é falso ou pecaminoso nunca pode entrar na atmosfera do espírito. Há um só espírito. O homem nunca é Deus, mas o homem espiritual, feito conforme a semelhança de Deus, reflete Deus. Nesse reflexo científico, o ego e o pai são inseparáveis.
A suposição de que seres corpóreos sejam espíritos, ou de que haja espíritos bons e maus, é um engano. O Espírito único e infinito, a mente divina, mantém distintas entre si, e eternas, todas as identidades, desde a de uma folha de relva até a de uma estrela. Surgem então as perguntas: quais são as identidades de Deus? Que é a alma? Existe vida ou alma na coisa formada? Identidade real e irreal. Nada é real e eterno, nada é espírito, a não ser Deus e sua ideia. O mal não tem realidade. Não é pessoa, nem lugar, nem coisa, mas simplesmente uma crença, uma ilusão do sentido material. A identidade, ou ideia, de toda a realidade continua para sempre, mas o espírito, ou o princípio divino de tudo, não está dentro das formações do espírito. Alma é sinônimo de espírito, Deus, o princípio infinito, criador e governante, que está fora da forma finita e que as formas só refletem. Se fechas os olhos, podes sonhar que vês uma flor, que a tocas e lhe sentes o perfume. Dessa maneira, aprendes que a flor é um produto da assim chamada mente, antes uma formação do pensamento do que da matéria. Fecha de novo os olhos, e podes ver paisagens, homens e mulheres. Assim, aprendes que essas também são imagens que a mente mortal abriga e desenvolve, e que simulam a mente, a vida e a inteligência. Dos sonhos aprendes também que nem a mente mortal, nem a matéria são a imagem ou semelhança de Deus, e que a mente imortal não está na matéria. Lições dos sonhos veremos, quando a ciência da mente for compreendida, que o espiritismo é sobretudo errôneo, não tendo base nem origens científicas, nem prova nem poder fora do testemunho humano. É o produto dos sentidos físicos. Não há sensualidade no espírito. Jamais pude acreditar no espiritismo. Achado deficiente a base e a estrutura do espiritismo são tanto materiais como físicas. Seus espíritos são outras tantas corporalidades, limitadas e finitas em caráter e qualidade. O espiritismo, portanto, pressupõe que o espírito, que é sempre infinito, seja um ser corpóreo, uma forma finita, teoria essa contrária à ciência cristã. Há uma só existência espiritual, a vida da qual o sentido corpóreo não pode tomar conhecimento. O princípio divino do homem fala através do sentido imortal. Se um corpo material, em outras palavras, o sentido mortal e material, fosse impregnado pelo espírito, esse corpo desapareceria para o sentido mortal, seria imorredouro. O requisito prévio para a comunhão com o espírito é alcançar a vida espiritual. Os supostos espíritos são apenas comunicadores corpóreos. Assim como a luz destrói as trevas e em lugar das trevas tudo é luz, assim, na ciência absoluta, a alma, ou Deus, é o único dispensador da verdade ao homem. A verdade destrói a mortalidade, e traz à luz a imortalidade. A crença mortal, o sentido material da vida, e a verdade imortal, o sentido espiritual, são o joio e o trigo, que o progresso não une, porém separa. Obsoletos os espíritos, a perfeição não se expressa por intermédio da imperfeição. O espírito não se manifesta pela matéria, o antípoda do espírito. O erro não é uma peneira adequada pela qual se possa peneirar a verdade. Como Deus, o bem, está sempre presente, segue-se na lógica divina que o mal, o suposto contrário do bem, nunca está presente. Na ciência, o bem individual derivado de Deus, o infinito tudo em tudo, pode fluir dos finados para os mortais. O mal, porém, não é comunicável nem científico. Um mortal terrestre, pecador, não é a realidade da vida, nem o meio pelo qual a verdade passa para a terra. A alegria proporcionada pela intercomunicação se tornaria a peléria do pecado, se o mal e o sofrimento fossem comunicáveis. Não é a intercomunhão pessoal, e sim a lei divina, que é a comunicadora da verdade, da saúde e da harmonia à terra e à humanidade. São fenômenos científicos. Impossível misturares o espírito com a matéria, como é impossível misturares o fogo com a geada. Em nenhum caso um sustenta o outro. O espiritismo chama material uma pessoa que viva neste mundo, mas outra, que hoje tenha morrido como pecadora e que supostamente voltará amanhã à terra, chama espírito. O fato é que nenhuma nem outra é o espírito infinito, pois o espírito é Deus, e o homem é sua semelhança. A crença de que alguém, como espírito, possa controlar o outrem, como matéria, contrária tanto à individualidade como à ciência do homem, pois o homem é imagem. Deus controla o homem, e Deus é o único espírito.
Qualquer outro controle ou atração daquilo que é chamado espírito, é uma crença mortal, que deve ser conhecida por seu fruto, a repetição do mal. Um só governo se o espírito, ou Deus, se comunicasse com os mortais ou os controlasse pela eletricidade ou por qualquer outra forma de matéria, a ordem divina e a ciência do espírito onipotente, onipresente, seriam destruídas. A crença de que os corpos materiais tornam ao pó, para se levantarem no além como corpos espirituais com sensações e desejos materiais, é incorreta. Igualmente incorreta é a crença de que o espírito esteja confinado num corpo material, finito, do qual seja libertado pela morte, e que quando liberto do corpo material, o espírito retenha as sensações que pertencem àquele corpo. Teorias incorretas. É grave engano supor que de algum modo a matéria faça parte da realidade da existência inteligente, ou que o espírito e a matéria, a inteligência e a não inteligência, possam comunicar-se um com o outro. A ciência destruirá esse erro. O sensual não pode ser o porta-voz do espiritual, nem pode o finito tornar-se o canal do infinito. Entre a assim chamada existência material e a não há mediunidade, vida espiritual, que não está sujeita à morte, não há comunicação. Para estarem em condições de se comunicar com o espírito, é preciso que as pessoas estejam livres dos corpos orgânicos. E sua volta a um estado material, depois de havê-lo deixado, seria tão impossível como o retorno da semente do carvalho, já transformada no broto que surgiu acima do solo, a seu estado original. A semente que germinou tem forma nova e estado novo de existência. Quando, aqui ou no além, a crença de que existe vida na matéria se extinguir, o erro que mantiver a tal crença se dissolverá com a crença e nunca voltará ao estado anterior. Nenhuma relação, nem comunhão, pode existir entre pessoas que tenham sonhos tão opostos como a crença de terem morrido e deixado um corpo material e a crença de ainda estarem vivendo num corpo material e orgânico. Condições opostas. A lagarta, transformada em belo inseto, já não é um verme, nem pode o inseto voltar para fraternizar com o verme ou para controlá-lo. Tal transformação retroativa é impossível na ciência. As trevas e a luz, a infância e a idade madura, a doença e a saúde são opostos, crenças diferentes que nunca se misturam. Quem dirá que a infância pode expressar as ideias da idade madura, que as trevas podem representar a luz, que estamos na Europa, quando nos achamos no hemisfério oposto? Não há ponte sobre o abismo existente entre dois estados tão opostos como o espiritual, ou o incorpóreo, e o físico, ou corpóreo. Abismo intransponível na ciência cristã. Jamais se dá passo para trás. Jamais há retorno a posições ultrapassadas. Os assim chamados mortos e os assim chamados vivos não podem comunicar-se entre si, pois estão em estados diferentes de existência ou de consciência. Essa simples verdade põe a descoberto a suposição errônea de que o homem morra como matéria, mas volte à vida como espírito. Para que pudessem reaparecer aos que ainda estão na existência conhecida pelos sentidos físicos, os assim chamados mortos teriam de ser tangíveis e materiais, ter um revestimento material, sem o que os sentidos materiais não poderiam tomar conhecimento dos assim chamados mortos. Revestimento não científico. O espiritismo pretende que os homens voltem do sentido espiritual de existência para o sentido material. Esse materialismo grosseiro é cientificamente impossível, visto que para o espírito infinito não pode haver matéria. Jesus disse de Lázaro: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro pela compreensão de que Lázaro nunca havia morrido, e não por admitir que seu corpo havia morrido e depois voltar a viver. Tivesse Jesus acreditado que Lázaro havia vivido ou morrido no corpo, o mestre teria estado no mesmo plano de crença em que estavam aqueles que enterraram o corpo, e não o poderia ter ressuscitado. Ressuscitando os mortos, se podes despertar a ti mesmo ou a outrem da crença de que todos têm de morrer, então podes exercer o poder espiritual de Jesus para reproduzir a presença daqueles que pensavam ter morrido, porém, não de outro modo. Só há um momento em que é possível aos que vivem na Terra comunicarem-se com aqueles a quem chamam mortos, e esse é um momento que precede a transição, o momento em que o elo entre duas crenças opostas se está rompendo. No vestíbulo pelo qual passamos de um sonho ao outro, ou quando despertamos do sono terrenal para as grandes verdades da vida, os que se vão visão dos moribundos podem ouvir as alegres boas-vindas daqueles que se foram antes.
Os que se vão podem sussurrar essa visão, pronunciar o nome daquele cuja face lhe sorri e cuja mão lhes acena, como alguém que, diante do Niágara, só tendo olhos para essa maravilha, esquece tudo o mais e expressa em alta voz seu arrebatamento. Quando se compreender o ser, reconhecer-se-á que a vida não é nem material nem finita, porém infinita, como Deus, o bem universal. E a crença de que a vida, ou seja, a mente, alguma vez tenha estado numa forma finita, ou bem no mal, será destruída. Compreender-se-á então que o espírito nunca entrou na matéria e por isso nunca ressurgiu da matéria. Quando o homem tiver progredido até a existência espiritual e a compreensão de Deus, não poderá continuar comunicando-se com a matéria, nem poderá voltar a ela, assim como uma árvore não pode voltar à sua semente. Também não parecerá corpóreo o homem, mas será uma consciência individual, caracterizada pelo Espírito Divino como ideia, não como matéria. A vida real é Deus. As crenças de sofrimento, de pecado e de morte são irreais. Quando a ciência divina for compreendida universalmente, não terão poder algum sobre o homem, pois o homem é imortal e vive por autoridade divina. A alegria isenta de pecado, a perfeita harmonia e imortalidade da vida, a qual possui ilimitada beleza e bondade divinas, sem qualquer prazer ou dor corpóreos, constitui o único homem verdadeiro, indestrutível, cujo ser é espiritual. Esse estado de existência é científico e está intacto, perfeição discernível somente por aqueles que têm a compreensão final do Cristo na ciência divina. A morte nunca pode apressar esse estado de existência, pois é preciso vencer a morte, e não se render a ela, antes que a imortalidade possa aparecer. Prazeres imateriais, o espírito e a infinidade não são reconhecidos repentinamente, quer aqui, quer no além. O piedoso Policarpo disse: não posso passar, de repente, do bem para o mal. Outros mortais também não efetuam, com um simples salto, sua mudança do erro para a verdade. A existência continuará sendo uma crença do sentido corpóreo, até que a ciência do ser seja alcançada. O erro traz a sua própria autodestruição, tanto aqui, como no além, pois a mente mortal cria suas próprias condições físicas. A morte sobrevirá no próximo plano de existência, tal como neste, até que a compreensão espiritual da vida seja alcançada. Então, e não antes, ficará demonstrado que a segunda morte não tem autoridade. Segunda morte, o tempo necessário para que esse sonho da vida material, que encerra os pretensos prazeres e dores, se desvaneça da consciência, ninguém sabe, nem o filho, senão somente o pai. Esse período será de maior ou menor duração, segundo a tenacidade do erro. De que proveito seria, então, para nós ou para os finados, prolongar o estado material, e prolongar dessa maneira a ilusão, quer seja de uma alma inerte ou de um sentido pecador e sofredor, uma assim chamada mente acorrentada à matéria? Sonho que se vai desvanecendo mesmo que as comunicações dos espíritos para a consciência mortal fossem possíveis, tais comunicações diminuiriam em cada estágio mais adiantado da existência. Os falecidos se elevariam gradativamente acima da ignorância e da materialidade, e os espíritas ultrapassariam suas crenças no espiritismo material. O espiritismo relega os assim chamados mortos a um estado parecido com o de botões crestados, a um miserável purgatório, onde as oportunidades de progresso para os finados se reduzem a nada, e eles voltam a seus antigos pontos de vista materiais. Progresso e purgatório. A flor que fenece, o botão crestado, o carvalho nodoso, a besta fera, do mesmo modo que as discórdias da enfermidade, do pecado e da morte, são desnaturais. São as falsidades dos sentidos, as deflexões cambiantes da mente mortal, não são as realidades eternas da mente. Deflexões desnaturais, como é desarrazoada a crença de que estamos desgastando a vida e precipitando-nos para a morte, e que ao mesmo tempo estamos comungando com a imortalidade. Se os finados estão em comunicação com a mortalidade, ou a matéria, não são espirituais, mas têm que ser ainda mortais, continuando a pecar, a sofrer e a morrer. Então, mesmo que a comunicação fosse possível, por que esperar deles provas da imortalidade, e aceitá-los como oráculos? As comunicações colhidas da ignorância são de tendência perniciosa. Oráculos absurdos. O espiritismo, com seus acessórios materiais, destruiria a supremacia do espírito. Se o espírito enche todo o espaço, não necessita de método material para a transmissão de mensagens. O espírito não precisa de fios nem de eletricidade para ser onipresente. O espírito não é materialmente tangível.
Como pode, então, comunicar-se com o homem por meio de efeitos materiais, elétricos? Como podem perder-se a majestade e a onipotência do Espírito? Deus não está na Mixórdia, onde a matéria cuida da matéria, onde o espiritismo faz muitos deuses, e onde se pretende que o hipnotismo e a eletricidade sejam os agentes do governo de Deus. Intangível Espírito. O Espírito abençoa o homem, mas o homem não sabe de onde vem o Espírito. Pelo Espírito os doentes são curados, os aflitos são consolados e os pecadores são reformados. Esses são os efeitos de um só Deus universal, o bem invisível, imanente na ciência eterna. O ato de descrever a moléstia, seus sintomas, sua sede e seu desfecho fatal, não é científico. Prevenir as pessoas contra a morte é um erro, que contribui para matar de pavor aqueles que ignoram que a vida é Deus. Poder-se-iam citar milhares de casos em que a saúde foi restabelecida graças à modificação dos pensamentos do paciente quanto à morte. Pensamentos concernentes à morte. Um método mental científico é mais salutar do que o uso de medicamentos, e tal método mental produz saúde permanente. A ciência tem de esquadrinhar todo o terreno, e desenterrar toda a semente lançada pelo erro. O Espiritismo apoia-se em crenças e hipóteses humanas. A ciência cristã alija essas crenças e hipóteses pela sua compreensão mais elevada de Deus, pois a ciência cristã, que na sua revelação da imortalidade, assenta no princípio divino e não em personalidades materiais, introduz a harmonia do ser. Hipóteses falazes. Jesus expulsava os espíritos maus, ou seja, as falsas crenças. O apóstolo Paulo recomendava que os homens tivessem a mesma mente que houve também no Cristo. Jesus fez seu próprio trabalho por meio do único Espírito. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele nunca descrevia a moléstia, conforme se verifica pelos evangelhos, mas curava a moléstia. O sanador não científico diz: estás doente. Teu cérebro está sobrecarregado e precisas descansar. Teu corpo está fraco e precisa ser fortalecido. Tens prostração nervosa e precisas tratar-te dela. A ciência põe objeção a tudo isso, pugnando pelos direitos da inteligência e afirmando que a mente governa o corpo e o cérebro. Métodos errados. A ciência da mente ensina aos mortais que o fazer o bem não implica necessariamente cansaço. Fazer o bem dissipa a fadiga. Dar não nos empobrece no serviço de nosso Criador, e reter tampouco força divina nos enriquece. Temos forças na medida de nossa compreensão da verdade, e nossas forças não diminuem quando expressamos a verdade. Uma xícara de café ou de chá não é o equivalente da verdade, seja para inspirar um sermão ou para sustentar a resistência corpórea. Uma comunicação atribuída ao falecido Theodore Parker diz o seguinte: nunca houve, e nunca haverá, um espírito imortal. Contudo, o mesmo periódico que contém essa sentença, repete semanalmente a asserção de que as comunicações dos espíritos são nossas únicas provas da imortalidade. Negação da imortalidade. Não ponho em dúvida os sentimentos de humanidade e filantropia de muitos espíritas, mas não posso concordar com seus pontos de vista. É o misticismo que dá força ao espiritismo. A ciência dissipa um mistério e explica os fenômenos extraordinários. Porém a ciência nunca transfere os fenômenos do domínio da razão para o reino do misticismo. Não é científico. O misticismo não deveria parecer misterioso que, sem a ajuda das mãos, a mente possa mover uma mesa, quando já sabemos que é um poder da mente que move tanto a mesa como a mão. Até mesmo a planchete, o passatempo francês que anos atrás divertia tanta gente, comprovou o domínio da mente mortal sobre o seu substrato, chamado matéria. Falsidades físicas. É a mente mortal que convulsiona seu substrato, a matéria. Esses movimentos provêm da volição da crença humana, porém não são científicos nem racionais. A mente mortal produz os movimentos da mesa, tão certamente como põe a mesa para a refeição, e acredita que essa maravilha emana dos espíritos e da eletricidade. Essa crença assenta na convicção geral de que a mente e a matéria cooperam tanto visível como invisivelmente, e que por isso a matéria é inteligente. Existe menor evidência para provar a intercomunicação entre os assim chamados mortos e os vivos, do que para mostrar aos doentes que a matéria sofre e tem sensação. No entanto, essa última evidência é destruída pela ciência da mente. Se os espíritas compreendessem a ciência do ser, sua crença na mediunidade se desvaneceria.
Fraca evidência póstuma na melhor das hipóteses, e segundo suas próprias teorias, o espiritismo só pode provar que certos indivíduos têm existência que continua depois da morte, e que mantém sua filiação com a carne mortal. Esse fato, porém, não oferece certeza alguma quanto à vida eterna. A asserção de um homem de que ele é imortal, não prova que ele o seja, assim como a asserção contrária, de que ele é mortal, não provaria que a imortalidade é uma mentira. O caso também não melhora quando supostos espíritos ensinam a imortalidade. A vida, o amor e a verdade são a única prova da imortalidade. Nenhuma prova de imortalidade o homem na semelhança de Deus, como é revelado na ciência, não pode deixar de ser imortal. Muito embora a erva pareça secar e a flor fenecer, elas reaparecem. Se apagares os algarismos que exprimem números, silenciares os tons da música, e deres aos vermes o corpo chamado homem, ainda assim o princípio divino, criador e governante, continuará vivendo, no caso do homem, tão certamente como no dos números e no da música, a despeito das assim chamadas leis da matéria, que definem o homem como mortal. Embora a desarmonia resultante do sentido material oculte a harmonia da ciência, a desarmonia não pode destruir o princípio divino da ciência. Na ciência, a imortalidade do homem depende da de Deus, o bem, e é uma consequência necessária da imortalidade do bem. Imortais as manifestações da mente, é evidente que alguém, em alguma parte, deve ter conhecido a pessoa falecida, que se supõe ser a comunicante, e é tão fácil ler os pensamentos distantes como os próximos. Pensamos num amigo ausente com tanta facilidade como num que esteja presente. Não é mais difícil ler a mente ausente do que ler a presente. Chaucer escreveu há séculos, todavia lemos ainda seus pensamentos em seus versos. O que é o estudo dos clássicos, senão o discernimento das mentes de Homero e de Virgílio, de cuja existência pessoal podemos duvidar? Leitura dos pensamentos. Se a vida espiritual foi alcançada pelos que faleceram, esses não podem voltar à existência material, porque se acham em diferentes estados de consciência, e uma pessoa não pode existir ao mesmo tempo em